Só fazendo uma introdução, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Marconi, né? Eu faço parte da equipe de coordenação desse projeto na Prefeitura e sou de Friburgo também, né? Como toda a equipe que está desenvolvendo o trabalho. Enfim, o governo eletrônico, o que é o governo eletrônico? Né? Porque quando a gente fala em governo eletrônico, o que a gente está falando? Que é a utilização da tecnologia da informação no sentido de disponibilizar melhores serviços, ou melhorar a questão dos serviços públicos aos cidadãos com o uso da informática, da tecnologia. E o governo brasileiro tem diretrizes de governo eletrônico que passam por 3 frentes fundamentais. Ou seja, quando a gente fala que a gente vai desenvolver uma solução de governo eletrônico, basicamente a gente tem que olhar para 3 pontos principais. O primeiro é que esse serviço, esse sistema, ele precisa olhar o cidadão, né? Então, a primeira frente é o próprio cidadão. E no que se diz respeito a esse cidadão? Precisa pensar em comodidade ao cidadão, precisa pensar em agilidade ao cidadão, precisa pensar em redução de custos. E hoje tempo é dinheiro, deslocamento é dinheiro, né? Ou seja, tudo que você faz a pessoa se deslocar, né, dentro de um determinado espaço, isso é custo, né? Então, quando a gente olha o cidadão, o serviço ele precisa olhar o cidadão do ponto de vista de comodidade, de agilidade, de redução de custos, de benefícios aos cidadãos. A outra frente que é necessária ser olhada é em relação à melhoria de gestão interna da organização que está disponibilizando o serviço de governo eletrônico. E aí a gente olha para que questão? A gente precisa olhar para a questão de melhoria de gestão no sentido de otimização de recursos humanos, de otimização de utilização em recursos materiais, em processos de fluxos, de processos de gestão interna, como melhorar, como agilizar, como dinamizar esses processos. Então, o governo eletrônico ele tem que atender o cidadão, mas ele também precisa ter benefícios para aquela instituição que disponibiliza o serviço, né? O ganho precisa estar nesses 2 lados. E não só nesses 2, mas também ele tem que pensar em integração com parceiros e fornecedores, porque existe uma cadeia, logicamente, de serviços envolvida com a disponibilização de serviço, e quando você pensa em governo eletrônico, você também tem que pensar aqui como integrar parceiros e fornecedores e agilizar a cadeia de serviços envolvida no conjunto do governo eletrônico. Bom, então, entendendo aqui um pouco do que vem a ser as diretrizes fundamentais aqui do governo eletrônico, um dado atual de 2014, da última RioInfo em 2014, ele diz o seguinte: tem um ano, mas ele ainda é muito atual, tá? Porque os relatórios mais recentes não tem muita alteração em relação a isso ainda. A pesquisa mostra que 89% dos órgãos públicos federais e estaduais, e aí faz uma extensão aos órgãos municipais, né? Eles não oferecem serviço aos cidadãos na internet. Ou seja, se a gente fizer uma comparação, né, que eu gosto de usar essa comparação, do que aconteceu com os serviços bancários, né, ou seja, com a parte bancária, e o que a gente vê como os bancos evoluíram na questão de disponibilização de serviços, ou seja, basicamente hoje, a gente vai ao banco efetivamente quando precisa ir ao banco, né? Porque você tem aplicações em celulares, você paga as contas, faz aplicações, investe, você consegue executar uma gama de serviços sem necessariamente ter que se deslocar até a agência, né? E a gente olha que a parte do serviço público, embora alguns serviços estão sendo oferecidos, quando a gente compara com essa evolução na área privada, a gente vê a distância e quanto, na verdade, existe de possibilidade de melhoria de entrega de serviço à população, ao cidadão, nas questões públicas, certo? E aí entra esse projeto, né? Ou seja, o projeto Meio Ambiente Digital. Quando a gente fala em meio ambiente digital, a gente está falando de uma plataforma integrada de serviços online. E por que a gente diz integrada? A gente está falando integrada porque a gente tem, nessa primeira visão, nesse primeiro momento, 3 setores importantes aqui agindo em conjunto na disponibilização de serviço.
A primeira é o próprio meio ambiente. A gente está falando de setores de geomática, de setores de análise técnica, né, de setores de vistoria, enfim, conjunto de departamentos da Secretaria de Meio Ambiente agindo aqui, mas o sistema tem uma integração com a parte da Fazenda, devido à questão tributária, de geração de tributos, de geração de boletos de pagamento, de controle de pagamento de taxas, e existe uma integração também com o protocolo, né? Ou seja, com o setor de protocolo, com o setor que controla a parte de tramitação de processos. Então, essa plataforma integrada, o meio ambiente digital, ele vem exatamente unir serviços oferecidos por esses três setores e disponibilizar à população recursos de governo eletrônico que facilitem a vida da população e os serviços públicos e, propriamente, internamente também na Secretaria. Bom, e o que a gente tem nesse primeiro serviço? Ou seja, o que a gente está chamando de versão 1.0 da plataforma, né? O que a gente tem aqui primeiramente, tramitação digital do processo. Então, a primeira coisa que a gente vai estar disponibilizando é a tramitação digital do processo. A gente também está oferecendo, nesse primeiro momento, o que a gente chama de consulta geoespacial e também acesso à questão de legislação vigente, informativos e modelos alinhados aí, efetivamente, ao novo plano diretor, né? Então, ou seja, é o que a gente está trazendo como serviço nesse primeiro momento. Em relação à tramitação digital de processos, o que é possível fazer aqui, nessa parte de tramitação? Primeiramente, efetuar requerimentos, acompanhar o andamento de processos, cumprir exigências, imprimir boletos e efetuar pagamentos. Ou seja, todos esses serviços aqui, o cidadão vai poder estar sendo realizá-los de forma online, ou seja, totalmente digital, pela internet, sem a necessidade de ter que se deslocar à prefeitura, né, dentro de um setor de protocolo, para protocolar o projeto, para voltar à prefeitura, para poder ter acesso a uma guia, realizar o pagamento em banco, voltar à prefeitura para poder apresentar a guia, enfim, todos os passos, né, necessários à tramitação de um processo. Bom, em relação à questão de efetuar requerimentos, a primeira coisa que o cidadão precisa fazer, e a gente ao final dessa apresentação, a gente vai estar passando rapidamente pelo site para apresentar isso já funcionando, né? Ou seja, embora eu esteja apresentando aqui como um projeto, de fato o sistema está montado, ele está pronto, né? Aguardando a liberação da questão do plano diretor para que ele seja disponibilizado já de uma forma mais atualizada possível em relação à questão legal, em relação à questão da base cartográfica de Friburgo, dos mapas temáticos. Então, o que tem aqui seria efetuar requerimentos, e esses requerimentos, você tem aqui, no caso, a parte da seleção dos assuntos, né? Ou seja, do tipo de processo. Então, imagine que a gente tem assuntos ligados à construção unifamiliar, construção multifamiliar, ou seja, o que a gente fez no levantamento, né, junto à Secretaria, que existe a possibilidade da gente oferecer mais de 100 tipos de assuntos diferentes para que sejam tramitados por dentro dessa plataforma. E a gente vai estar vendo que inicialmente a gente vai estar disponibilizando alguns tipos e na sequência a gente vai estar liberando e configurando para que sejam disponibilizados outros tipos. Então, em relação aos requerimentos, quais são as características dessa parte? Primeiramente, ou seja, que o cidadão ele vai ter no site todas as orientações em relação a qual a finalidade de cada tipo de processo desse. Ou seja, o que é uma construção unifamiliar, qual a diferença para uma construção industrial, uma construção mista, quais os pré-requisitos para ele tramitar cada tipo de processo desse. Então, ou seja, essas informações elas estão disponíveis no site, né, para que a pessoa possa entender aquele tipo de processo e aí ela possa fazer o requerimento da forma correta. O cidadão, então, nessa parte de efetuar requerimentos, existem formulários dinâmicos por cada tipo de processo, formulários definidos, ou seja, para cada tipo de processo desse, existe formulários próprios definidos por ele, porque cada tipo tem características próprias, existem documentações próprias, né? Então, o sistema está preparado para fornecer ao usuário exatamente qual é o requerimento necessário para cada tipo de processo.
É possível aqui, ou seja, esses formulários, na verdade, eles estão preparados para que sejam fornecidos todas as pessoas que participam, os responsáveis técnicos, quem são os engenheiros, fotos a respeito, no caso, de construção do local da obra, as plantas digitalizadas, ou seja, toda a documentação que vai ser fornecida nesse sistema no requerimento são informações digitais, são entregues em arquivos digitalizados. Ou seja, não existe a necessidade de entrega, de protocolar um processo em papel, ou seja, vai ser todo realizado de forma digital. Aqui também o sistema desse credenciamento só tem um controle para saber quem pode ser responsável técnico por um projeto, ou seja, no caso dos engenheiros e arquitetos, existe um processo anterior também no sistema que a gente chama de credenciamento, né, desses responsáveis técnicos, para que eles possam fazer parte desse processo, podem ser mencionados no sistema dentro desse processo. Existe uma situação desse requerimento, né? E o importante aqui é que esse sistema, como a gente fala em integração, ele vai estar